Voltamos mais uma vez ao nosso estudo, ao qual nós estamos falando sobre o contexto da história e desenvolvimento da Igreja Apostólica Reformada, mas na sua pré-reforma, no seu início, no seu começo, desde Atos dos Apóstolos até o período da Renascença, que é a época a qual nós estamos neste momento trabalhando, né, numa visão mais contextualizada para ver todo o que estava acontecendo ao redor da história do desenvolvimento da igreja cristã sobre a face da terra e as implicações que isso trouxe para o desenvolvimento tanto da eclesia quanto da teologia da igreja e também as tradições que vão sendo formadas nesse período, né, e que nós ainda trazemos alguns resquícios disso também no nosso contexto, mas às vezes nós não temos o vislumbrar dos acontecimentos da época para nos compreender como igreja hoje também sobre a face da terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa época pós-apostólica. Semana passada, ou no vídeo anterior, na aula anterior, nós estivemos analisando um pouco desse contexto do início, né, de quando Jesus começa o chamamento dessa igreja e quando ele dá a autoridade a essa igreja através dos apóstolos e o desenvolvimento que isso vai acontecendo num contexto onde nós vamos ter o judaísmo presente, nós vamos ter o paganismo gentílico também presente, né, e uma igreja iniciando agora, trazendo as boas novas do Evangelho, mostrando Jesus Cristo, mostrando o Deus único sobre a face da terra, o Deus criador de todas as coisas, para o convencimento, né, para os judeus de que o Messias veio, o Deus encarnado aconteceu, e para o convencimento também dos gentios, né, diante do paganismo que havia, das religiosidades, né, daquela época, principalmente as religiosidades que vinham, né, anterior do contexto mais mítico, né, dos deuses míticos que tínhamos anteriormente, né, e que vai se chocar tudo isso dentro de um império conhecido como Império Romano, né, e no Império Romano uma cultura helênica, né, que vem através dos gregos, né, esse período em que a igreja está então situada. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa época pós-apostólica, que é a época imediata após os apóstolos, né, ou seja, quando os apóstolos começam também desenvolver, né, a evangelização e depois futuramente com as perseguições que vêm sobre a vida da igreja, né, tanto de judaizantes, tanto de judeus, no sentido mais tradição da cultura judaica, né, e também do Império Romano, que vai acontecendo algumas questões que vão sendo levada ao Império para que o Império veja também, né, a Igreja como algo nocivo para o Império, principalmente os imperadores que advogam sobre si, né, que eles necessitam ser cultuados também, né, pelas pessoas. Essa época foi caracterizada por uma grande expansão da igreja. A igreja ela se expandiu rapidamente, ela começou com poucas pessoas, sim, com o chamamento de 12, desse 12 nós vamos ter lá os 120 pessoas reunidas lá em Pentecoste, e daí em diante nós vamos ter um boom, né, um rápido crescimento na vida dessa igreja. Facilitada pelo quê? Pela diminuição agora da influência judaica, né? A igreja não é vista mais como uma seita judaica, que era vista anteriormente. A igreja se distingue, de fato, do contexto judaico, né? E também pela característica dessa igreja que agora está firmada mais precisamente, não dentro de um contexto de visão mosaica, mas em cima de uma doutrinação apostólica que vem para a vida dessa igreja.
Sobre essa expansão, nós não temos muito contexto histórico além das viagens, principalmente as viagens missionárias que nós temos de Paulo, que está inserido lá em Atos, né? Nós vemos as suas viagens missionárias, que as cartas vão tratar também, porque essas cartas vão acontecer nesse contexto das viagens missionárias, ou da missão do apóstolo Paulo. Sabe-se que o centro ficou um pouco a leste do mar Mediterrâneo, né, onde a missão se concentrou onde? Nas cidades, né? Fugiu do contexto de Jerusalém. Nós vimos isso a partir de Antioquia, né? Nós vamos ver a expansão da igreja chegando mais aos gentios, né? A igreja era relativamente pequena nessa época, sim, mas logo ela se conscientizou da sua natureza de ser uma igreja universal, num plano divino, e como um novo povo de Deus nos últimos tempos. Acontece que quando começa toda essa expansão, havia uma ideia do retorno imediato de Cristo, né, que era propagado. Até mesmo Paulo foi contagiado com essa iminente volta de Cristo, e depois ele reveu a sua teologia no sentido de entender que ainda não era o momento, né, que Jesus não voltaria como esperavam naquele tempo, né, e isso trouxe um pouco de relaxamento na vida da igreja. Mas a igreja também começou nesse período a se consolidar, né, sendo essa então o quê? Uma segunda característica da igreja nessa época. A primeira, o seu rápido desenvolvimento. E depois também com esse rápido desenvolvimento, crescimento evangelístico de missão, ela começa então a se consolidar. Né? Vemos isso presente aonde? Nas duas cartas escritas por Paulo aos cristãos de Tessalônica. Lembrando que a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses são as primeiras cartas escritas no Novo Testamento. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos e Paulo já começa a enviar suas cartas à vida da igreja. A primeira carta de Tessalonicenses, ela traz justamente essa teologia da iminente volta de Cristo, né? Dando a impressão de que Cristo vem rapidamente, né? Mas nós vamos ver uma mudança quando nós lemos a segunda carta, né? Porque houve um relaxamento da igreja, porque Cristo já vinha, então não se olhava para um futuro muito longo, né? De aguardo, de espera de Cristo, e a segunda carta veio para chamar essa atenção, né, mudando uma teologia, afirmando que ainda não era o momento para a vinda de Cristo ali, né, mas que Jesus sim voltaria, mas mais para frente. Então, Tessalonicense foi os primeiros escritos do Novo Testamento, antes dos evangelhos, trazendo então essas duas questões que estavam já no contexto da vida da igreja. Quando lemos essas cartas, precisamos entender isso então. Uma igreja ansiosa para a volta de Cristo e depois uma igreja sendo doutrinada para entender que ainda não era o momento. Essas duas características de expansão e consolidação foi acompanhada de uma terceira característica que foi a deformação da igreja, né, da natureza da igreja. Essa deformação que futuramente vai necessitar de uma reformação na igreja. É uma igreja deformada que precisa ser reformada. É nesse contexto que nós estamos seguindo para nós chegarmos até lá na pré-reforma. Então a igreja também teve uma deformação nesse período. E essa deformação ela foi vista em quatro termos, né? A hierarquia da igreja, né? Porque os apóstolos começam a ser perseguidos e mortos por causa do evangelho. Necessita do quê? De nova liderança. Então, nós vamos ver essa liderança acontecendo de forma deformada, né? A hierarquia da igreja, o moralismo da igreja, também nós vamos ver como deformação. A ceia, que passa a ter uma característica meia mágica, mais do que o sentido pleno de que deveria existir, e também advindo de uma a literatura apócrifa, nós vamos ter embasado também nesse contexto eclesiástico milagres estranhos,
né, sendo divulgados na vida da igreja também. Então vamos lá. A primeira deformação realizou-se na organização da igreja, ou seja, na hierarquia, tornando-se então essa igreja cada vez mais hierarquizada, né? Qual era a liderança da igreja no período apostólico? Eram os apóstolos viram a necessidade de ajuda social na vida da igreja por causa das viúvas e dos órfãos, né? Formou-se então o quê? Formou-se a diaconia, os diáconos foram chamados, né? E as igrejas, quando foram sendo formadas, né, nas viagens missionárias, os apóstolos não ficavam naqueles contextos, ele formava a liderança. E essa liderança, ou esse episcopado, era simplesmente formado por presbíteros. Então, nós vamos ter apóstolos, nós vamos ter os diáconos e os presbíteros. Os apóstolos foram chamados por Jesus, os diáconos, e os presbíteros foram instituídos por pessoas, por homens, né, mais precisamente pelos apóstolos. E depois nós vamos ter então o término do período apostólico, porque quando morrem os apóstolos, não vamos ter mais apóstolos nesse contexto de chamamento de Jesus Cristo. Nós vamos ficar com os diáconos e com os presbíteros. Tá? Mas o que acontece com essa igreja? Essa igreja ela começa então a trazer mais liderança para dentro de si, né? De forma mais hierarquizada. Né? Com o quê? Com sacerdotes divididos em ordens. As ordens começam a aparecer nesse período pós-apostólico, né? Com subdivisões e cada uma subordinada a outra acima dela, ou seja, começa a ter esse contexto de hierarquia. Né? Ficando a hierarquia sacerdotal também cada vez mais aonde? Acima das escrituras, porque nós não vamos conseguir ver essas coisas dentro dos escritos, dos relatos do Novo Testamento para embasar essa hierarquia que vai acontecendo. Isso que nós precisamos entender também nesse período. Hoje nós temos o quê? Nós temos no contexto eclesiástico várias formas de oficiais na vida da igreja, de liderança na vida da igreja, que nós não conseguimos às vezes ver claramente embasado nas escrituras sagradas. Por quê? Porque são resquícios desse período, né, que vamos ter de deformação na vida da igreja. Coisas que não estavam embasadas nas escrituras sagradas que começam agora a ganhar destaque e estar às vezes acima das escrituras sagradas. Enquanto isso, a maioria dos cristãos se tornou o quê? A liderança hierárquica era pequena e a grande maioria dos cristãos foram conhecidos como leigos, né? Ou seja, pessoas normais, sem hierarquia sobre si. Né? E esses leigos, então, eram o quê? Estavam abaixo de toda essa hierarquia. Essa foi a primeira deformação. Então, nós vamos ter hierarquia e leigos, duas classes bem distintas na vida da igreja. A segunda deformação que vai acontecer no desenvolvimento da história dessa igreja se fez presente no culto. Né? O culto, mais precisamente, em torno da mesa eucarística ou da mesa do Senhor, né? Em torno daquilo que nós vamos ver Jesus na última ceia realizando com seus discípulos quando ele ceia em primeiro lugar com os 12, né, a Páscoa, e depois da Páscoa que ele chama Judas para que Judas faça o que deve fazer e Judas sai para entregar Jesus. Jesus então faz o quê? Com os outros que ali ficaram, né, e é preciso entender isso, com aqueles 11, Jesus vai então distribuir o pão e também oferecer o cálice, falando que o pão simbolizava o seu corpo e o cálice e o sangue, que seria derramado lá na cruz do Calvário. Né? Judas não faz presente nesse momento, Judas esteve presente na ceia da Páscoa. Então, depois a gente consegue ver isso se nós fizermos uma leitura mais atenta nos evangelhos. Né?
Por quê? Até mesmo para a gente entender que aquela expressão daquele quadro da ceia do Senhor com todos juntos, né, com os 12, inclusive Judas, aquela ceia lá, na verdade não é da ceia do Senhor, mas sim da Páscoa que eles tiveram naquele momento antes de Judas sair para entregar Jesus. Mas o que acontece nessa mesa eucarística? Essa mesa eucarística trouxe agora o quê? Não aquilo que Jesus fala, para fazer isso em memória dele, né, para lembrar do que ele fez, do que ele iria fazer lá na cruz do Calvário em favor das pessoas. Mas tanto o pão quanto o cálice tornou-se aqui nesse momento literalmente Jesus Cristo, né, presente. Jesus presente no pão, Jesus presente no vinho. Né, onde nós vamos ter depois, e a gente vai trabalhar isso mais para frente, a chamada transubstanciação e a consubstanciação, né, que depois vai se formar uma briga teológica em torno de lembrança, né, ou presença completa de Jesus Cristo. E onde nós vamos ter depois um segmento lá futuro, né, que nós, no desenvolvimento dessa história, né, onde haverá o catolicismo romano que traz, né, a hóstia como, né, a presença total de Jesus, né, e os reformados que vão pegar o pão e o vinho como uma recordação, como uma lembrança. Né, mas nós vamos trabalhar isso mais para frente. Aqui, mais precisamente, nesse período então pós-apostólico, teve essa segunda deformação, onde a ceia também se tornou o quê? Um antídoto contra a morte, né? Uma garantia de imortalidade, da imortalidade. Né? De certa forma, essa ceia se tornou mágica. Né? Ela se tornou mística, além daquilo que Jesus assim queria trazer naquele momento para o ensinamento da vida da igreja. Né? Onde o comer do pão e o beber do vinho, né, os cristãos seriam protegidos contra a morte. E nós vamos ter depois esses segmentos continuando na vida da igreja, né, e trazendo algumas questões disso para a nossa vida também hoje, né, eclesiástica. Nós vamos ver esse desenvolvimento. A terceira deformação que nós vamos ter na vida da igreja, junto com a ceia, foi a ênfase não bíblica do papel das obras humanas. Não bíblica por quê? Porque a fé necessita de obras. Né? Paulo escreve isso, né? E nós vamos ver isso também na carta, né, a Tiago, que a fé sem obras é morta. Né? E por quê? Porque a fé salvadora ela chama para nós as obras, né, dessa salvação que está presente em nós e mostra, né, que nós somos salvos de fato. Agora, as obras também, sem fé, só as obras pelas obras também é morta. Né? Nós temos esse contexto eclesiástico que depois nós podemos falar também mais para frente. Mas aqui nós estamos falando de uma ênfase bíblica no papel das obras humanas sem respaldo bíblico. Isso chamado como, e conhecido naquele momento como moralismo. Não é um contexto apenas da lei moral, decálogo, 10 mandamentos, mas outra forma de moralismo. A ceia começou a ser entendida como um caso análogo, né, em continuação com os sacrifícios do Velho Testamento. Né, ou seja, aquele momento que Jesus fez com os 11, né, perdeu um pouco do seu foco e voltou para a antiguidade da ceia da Páscoa que Jesus havia feito com os 12. Né, e aí vai retornando para trás novamente, né, voltando para os sacrifícios do Velho Testamento como algo embasado para esse momento da Eucaristia. Né? Onde o que se importava na ceia era o que? A oferta e a realização humana. Né? Não, vamos falar tudo aquilo que Jesus fez lá na cruz. Lembrar, recordar daquilo que Jesus fez lá na cruz em favor de nós. Em vez de ser uma celebração da graça divina, né, de Deus derramando a sua graça sobre nós, né, lembrando que a salvação vem pela graça, né, e não depende de nós e nem de obras, né, porque a graça é dada a nós, né,
que diz Paulo também quando ele escreve os seus relatos teológicos, e nós vamos encontrar isso também nas escrituras do Novo Testamento. Em vez de ser então essa celebração da graça divina, a ceia se tornou uma ocasião para obras humanas, né? Iniciando então o dogma do sacrifício da missa. Aqui nós começamos esse primeiro dogma, né, que nós vamos ter sendo trazido para a vida dessa igreja primitiva, que agora ela começa então a perder esses valores tão somente escriturístico, bíblico para a sua vida, e ela começa então trazer outras questões para dentro de si. Então iniciamos aqui o dogma do sacrifício da missa. A missa é sacrificial, mas com uma visão não de cruz, mas uma visão do Velho Testamento em ter as necessidades de obras sacrificiais para estar diante da mesa eucarística ou diante da mesa do Senhor. Isso vai acontecer então nesse momento como deformação. E essa terceira deformação trouxe junto consigo também em relação à doutrina e à prática da vida da igreja, né? Por quê? O evangelho se tornou numa nova lei, agora nós vamos ter uma lei do evangelho. Jesus era visto como o mestre perfeito e um exemplo sem igual, né? Já o homem, né, no sentido cada um de nós, para se salvar de si mesmo, ele precisaria de boas obras para si, né? Foge aquilo que o Novo Testamento fala: pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, para que vocês não achem que as obras de vocês vão resolver alguma coisa. Não, é gratuito, né? E pela graça sois salvos mediante o quê? A fé, né? E essa fé é o quê? Essa fé também é dada por Deus, que é a fé salvadora, né? Dessa fé salvadora vai resultar, sim, boas obras na nossa vida, mas não essas obras sacrificiais que aqui vai ser inserido nesse momento na vida da igreja. Essas vão ser deformações daquilo que o verdadeiro evangelho vem propagar, né? O homem se salva então pelas boas obras, que tem o quê? Um caráter meritório, né? Aqui que nós começamos esse caráter meritório, que vem buscar aqui raízes no Velho Testamento, pelas misericórdias ao outro, né, que você vai fazer, você faz boas obras aos outros, né, você vai ter méritos para si, os seus jejuns vão se tornar mérito, né, a sua vida, vamos falar, sexual também, de abstinência, vai trazer mérito para si, entre outras coisas, e depois nós vamos ver esse contexto mais sendo acentuado até mesmo sobre sacrifícios até dentro da própria estrutura da carne, né, para que você consiga mais favores divinos e esteja mais pronto para estar diante da mesa do Senhor, né? Esse é o tipo de misticismo que nós vamos ter nesse momento, né, causado por uma ceia mística e por essa moralidade que adentra na vida da igreja. Em vez então da igreja proclamar a graça de Deus em Cristo, a igreja começa a ensinar esse moralismo, né, nesse momento de sacrifícios, né, e também de uma ceia mais mística. Desse moralismo, então, vai surgir a distinguição entre pecados mortais, né, aqui começamos, então, os dogmas dos pecados mortais e dos pecados veniais acontecendo, né, mortais, pelos quais o homem perde totalmente a graça, e veniais são aqueles pecados mais leves que podem ser perdoados por arrependimento e por confissões, né, onde nós vamos vir mais para frente, adentrando também as chamadas confissões auriculares ou faladas, né, para que haja então algo punitivo para vir na vida da pessoa, como forma sacrificial que ele deve fazer, isso dando esse caráter de uma missa mais sacrificial nesse momento. Também surgiu uma moralidade dupla aqui. Por quê? Nem todo homem é capaz de cumprir as exigências. Então a massa, né, os leigos, não ficaram satisfeitos com o evangelho da graça, né, nesse momento então,
né? E com isso nós vamos ter então o quê? Um surgimento de uma quarta deformação que vai trazer o quê? Trazer poder para que essas coisas estejam acontecendo na vida da igreja. Como eu disse, coisas que não estavam embasadas nas escrituras sagradas apostólicas. Então, o que acontece? Surge nesse momento, então, uma literatura para dar razão a essas deformidades, né? Adentrando aonde? Se não estão embasados nos escritos do Novo Testamento, vamos buscar isso na literatura apócrifa, que eram várias, né? Nós temos os livros apócrifos e os pseudopígrafos, nesse período que está também circulando no meio dessa igreja. Né? E vai adentrar, então, agora, vai abrir as portas para que algumas literaturas apócrifas possam ser colocadas no contexto da vida da igreja para dar o quê? Embasamento para essas deformações como algo normal na vida da igreja, né? Para suplementar, então, a literatura apostólica do Novo Testamento. Literaturas essas, então, apócrifas, que vai trazer o quê? Milagres estranhos, vai trazer fábulas para dentro da igreja, lendas para dentro da igreja, né? Para formar o quê? Formar um corpo milagroso na vida da igreja, mas com coisas estranham ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Essa quarta deformação vai ser firmada, então, o quê? Numa crença supersticiosa em milagre, que entra já, né, a superstição de forma milagrosa na vida da igreja. Nesse período, então, nós encontramos o quê? A igreja está numa tensão com relação à mensagem bíblica. Qual mensagem bíblica? Os evangelhos que vão ser começados a escrever, as cartas paulinas e as cartas pastorais, outras que estão sendo formadas na vida da igreja, né, que vai entrar em choque, né, com as questões, as deformações, essas quatro principalmente, que adentram no contexto da vida eclesiástica, né, e a tendência de aplicar isso na vida da igreja de uma forma que a igreja aceite essas deformações como algo presente e normal na igreja. Isso causou deformação. E isso não era uma reforma na vida da igreja, mas era uma igreja deformada, não reformada, sempre reformando, mas uma igreja que estava deformada e saindo do contexto daquilo que era a igreja de Jesus Cristo. Tá? Esse é o período, então, pós-apostólico que nós temos. Junto com esse período pós-apostólico, então, dessas quatro deformações, nós vamos ver, então, que também vai existir um conflito entre igreja e mundo. Né? Vai haver também esse choque entre cristianismo, né, e paganismo, né, nesse sentido mais global. Né? Os conflitos entre a igreja e o mundo, nas perseguições que surgem a partir desse momento, porque a igreja também ela vai ganhando poder, né, em alguns momentos perdendo poder, em outros ganhando poder, e com isso vai ter perseguição de ambos os lados. Quando ela perde o poder, ela é perseguida; quando ela ganha poder, ela se torna uma perseguidora. Né, e a igreja nesse conflito, a verdadeira igreja, ela ainda tinha que mostrar o tesouro do evangelho. A igreja está deformando? Tá, mas ainda existe dentro dessa deformação o princípio da igreja apostólica, da igreja primitiva. Existe o princípio, ela não se perde. Né? O que faz o quê? Com que essa igreja se torne suspeita pelo Estado, né? Por representar o quê? Uma novidade no mundo de religiões, né? Vai ser uma religião, mas uma religião que se mostra como algo acima de todas as religiões, né? Nesse momento. E essa igreja passa também por um crescimento rápido, né? Ela é vista e ela vai ser recebida pelas pessoas. Né? O Estado vai então suspeitar de ser uma igreja subversiva, principalmente porque começa com a questão lá
da igreja se recusar a fazer sacrifícios do imperador, né? Ou seja, de adorar ao imperador. Outra consideração em relação a essa igreja nesse momento é que os cristãos também admitiam que a igreja era exclusiva, né? A única religião verdadeira, né? Ou seja, uma só religião sobre a face da terra, verdadeira, única e presente, que tem o único caminho, única verdade e a vida, era essa. As demais eram todas falsas, né? Nesse sentido, então, nós vamos ter também um choque entre o sincretismo religioso que havia na época, né, com relação aos vários deuses. Aqui nós vamos ter o quê? Também uma ruptura nesse sentido. Também o comportamento dos cristãos se torna diferente, né? E essa mudança começou a ser notada dentro de uma sociedade que tem dentro de si uma outra sociedade alternativa, diferente, né? Que fazia deles, né, serem suspeitos e até mesmo odiados, porque eles agora não andam de acordo com os demais. Né? Eles não vivem o quê? Um ecumenismo religioso com as demais formas de religiosidade. Né? Então nós temos aqui, então, a princípio, um cristianismo suspeito também. Por essas questões, o mundo já estava disposto e preparado. O palco estava armado para culpar a igreja de qualquer infortúnio. E foi isso que nós vemos acontecer quando Nero, no seu momento de doidura, né, na sua megalomaníaca vida, ele quis fazer um poema, quis compor uma música, e para ele ter inspiração ele mandou tacar fogo em Roma, isso no ano 64. Enquanto Roma está sendo incendiada, ele está lá com a sua lira, né, cantando, né, formando a sua canção, né, fazendo a sua poesia. Só que isso trouxe revolta popular, né, entre os romanos, né, entre o povo, né, por causa de terem, né, suas casas, seus bens sendo queimados, e eles queriam saber quem, né, realizou isso. Então, se Nero fala que foi ele, né, Nero ali ele é deposto, ele era até morto, porque era algo normal naquele momento fazer isso, às vezes, com os imperadores. Então, foi dado a Nero, né, a ideia de culpar uma classe de pessoas. Qual classe de pessoas? Os cristãos. Nós temos então a primeira perseguição aos cristãos pelo Império, porque eles eram suspeitos, né? Eles eram uma sociedade suspeita ali no meio da sociedade reinante, né? Aonde então muitos foram queimados vivos nesse momento, né? Como se fossem os cristãos que haviam tacado fogo em Roma. Uma segunda perseguição depois é promovida pelo Império, que se deu através do imperador Domiciano, né, no ano 81 a 96, onde a religião cristã, né, foi proibida totalmente, não poderia mais existir. Né. Com a vinda do imperador Trajano no ano 98 a 117, houve uma diminuição da perseguição, né, que aconteceu até 250 depois de Cristo, né, com exceção da época de Marco Aurélio, no ano 161 a 180, que houve uma nova perseguição aos cristãos. A igreja era suspeita? Depois desse período de Domiciano, sim, era suspeita, mas ela era também tolerada, restringindo, tendo algumas perseguições nas províncias, né, em focos isolados, mas não na sua totalidade agora. Mas quais foram as consequências dessa perseguição? Em vez da igreja diminuir, em vez da igreja acabar, ser sufocada, aconteceu o contrário. E aqui nós vamos ter, em primeiro lugar, literaturas aparecendo por uma igreja crescente. Essas literaturas vieram do quê? Dos Atos dos Mártires, né? Ou seja, o testemunho dos martírios, né? Lembrando lá de Atos capítulo 1, verso 8, descereis sobre vós, né, o Espírito Santo, sereis revestidos de poder para serem minhas testemunhas, ou para serem mártires. O primeiro é Estevão, mas nesse período então nós vamos ter agora umas literaturas dos outros mártires que vão acontecendo, né, descrevendo como eles se recusaram a fazer sacrifício ao imperador, como eles foram decapitados, exilados, queimados vivos, entregues aos animais no circo, ou mais precisamente
nos locais onde havia dentro do Império, né, os locais de artes, de fazer brigas entre pessoas ali para divertimento populacional. Nós vamos ter aqui os cristãos sendo inseridos nisso, né? E nós vamos ter então o que? Em vez de enfraquecer, fortaleceu mais a vida da igreja. 3 dos mártires mais conhecidos foram Inácio de Antioquia, no ano 115, Policarpo de Esmirna, no ano 156, e Justino, o mártir de Roma, no ano 165. Muitos cristãos mostraram a sua fé até mesmo procurando o martírio, né, buscando o martírio sobre si. Com isso, a igreja cresce. Tanto que Tertuliano, um dos escritores, pais da igreja, escreveu dizendo que o sangue do mártir, naquele momento, se tornou uma semente. É uma semente que vai brotar, vai frutificar e vai crescer. A igreja começa nesse período, então, a também fazer o quê? Ter um problema, né, que vai mostrar mais uma deformidade na vida da igreja. Ela começa a comemorar a data do martírio, né, e também vai começar a cuidar, né, em primeiro lugar, zelar do túmulo dos mártires e mais tarde honrar as relíquias desses mártires, ou seja, vai dar também um aspecto místico, mágico, né, para aquilo que esses mártires vão deixando, né, no seu testemunho. Em vez de o testemunho em si, né, vamos começar a materializar esse testemunho, e isso vai trazer também o quê? Honrarias místicas na vida da igreja. Por isso que nesse período vai nascer dentro também do contexto dessa igreja, né, pessoas ligadas ao conhecimento das escrituras sagradas que vão ser conhecidos como apologistas ou defensores da verdadeira fé. Aqui nós vamos começar a raiz daquilo que vai ser a pré-reforma e a reforma futura, né? Por uma necessidade, porque a fé começa a mudar o foco, né? Começa a perder, né, a sua caminhada, né? Então vai surgir aqui também umas novas literaturas chamando essa igreja novamente para a verdadeira fé. São as literaturas apologistas que nós vamos ter. O mais importante dos apologistas nessa época foi Justino o Mártir. Ele escreveu uma apologia ao imperador no ano 153 depois de Cristo. Depois, opondo-se aos judeus, ele também escreveu e defendeu o cristianismo como o diálogo do Trifo, mais conhecido também uma apologia contrária, opondo-se ao judaísmo também sem Cristo Jesus naquele momento. No fim do século II, Tertuliano, advogado africano, escreveu também a sua apologia, um dos pais da igreja também. E o conteúdo dessa defesa de fé teve 3 pontos de destaque. Ele escreveu a reputação das críticas, a prova da veracidade do cristianismo, que tinha ali a vida de Jesus Cristo cumprindo o Velho Testamento, a religião cristã concordando com o melhor dos filósofos, como a religião cristã concorda com o melhor dos filósofos pagãos, ela está acima. E, em terceiro lugar, os muitos dos deuses do paganismo são absurdos e imorais, né? Mostrando que aquela mitologia não tem nada a ver com o cristianismo. Tá? E nem a filosofia pagã tem a ver com o cristianismo. Né? Então, a veracidade do cristianismo está naquilo que Cristo fez, né? Tão somente isso. Né? E é uma crítica, então, que Tertuliano vai fazer. Né? O melhor dos pensamentos pagãos vai vir do leste. Né? Nós lembramos disso por quê? Por causa da cultura helênica que nós vamos ter nesse momento também ainda, né, muito forte. Aqui nós vamos ter, então, o resultado das perseguições. Quais são? Atos dos Mártires, crescimento e defesa de fé. Essas 3 coisas são importantes também para que a igreja se fortaleça mais e mais ainda, né? Onde ela vai chegar no fortalecimento total a partir de um imperador que nós vamos ver mais para frente. Mas vamos lá.
A apologia não convence os inimigos da fé. Os escritos apologéticos não vão convencer aqueles que estão desviando-se da fé ou aqueles que estão contrários à fé. Ela vai sim fortalecer e convencer aqueles que estão já convertidos a Cristo Jesus. Mesmo assim, a obra apologética é uma obra valiosa nesse período, né? E ela vai ser necessária para o crescimento da vida da igreja, onde vai firmar, né, os cristãos na fé, né, vai fornecer armas para lutar, né, contra aqueles que são contrários à fé, contribuindo assim para o quê? Para que o caminho dos primeiros teólogos, depois dos apóstolos, apareça. Esse é outro período, então, que nós temos no desenvolvimento da história da igreja. O terceiro período que eu gostaria de trazer aqui para encerrar esta aula, este momento nosso, é a tentação do gnosticismo. O gnosticismo ele está presente desde os apóstolos, né? E ele vai estar querendo desvirtuar também a vida da igreja depois dos apóstolos estarem também deixando, né, as suas missões. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma filosofia religiosa, né? A sua proposta era trazer salvação ao homem deste mundo mal por meio da gnose, por meio do conhecimento. O gnosticismo trabalha o quê? A matéria é má, né? A alma é boa. Né? Então, não é a matéria em si, né, que precisamos cuidar, e sim tão somente da alma, né, ou da mente, da psique. Né? O cristianismo ele foi influenciado pelo gnosticismo, né, por conta do gnosticismo querer o quê? Buscar penetrar através da história até as verdades eternas ou as realidades espirituais, né, tão somente voltado para esse momento espiritual, fora daquilo que a carne traz para si. Né? Por isso, o gnosticismo vai trazer, sim, coisas que agradam. Né? Vai falar de amor, de paz, de tranquilidade, de calmaria, né? Interna para dentro de si, para uma renovação tão somente da sua alma nesse momento. Isso vai atrair os cristãos por quê? Porque o cristianismo estava firmado nos acontecimentos históricos da morte e ressurreição de Cristo, sim. O cristianismo estava firmado naquilo que também é palpável, sim. Mas também tinha esse aspecto interior para si. E para o gnosticismo, tinha uma diferença com isso no cristianismo. O cristianismo está ligado com as duas coisas. Né? O cristianismo ele não está só na vertente espiritual, mas está no seu dia a dia, está no seu cuidado, está também nos propósitos da sua criação, no que ele foi feito. Né? E para o gnosticismo, não. Não importava que o Filho de Deus se fez carne, porque a carne é má. Eles diziam que Jesus não poderia ter tornado-se carne. Se ele tornasse carne, então ele estava contaminado. Né? E para o gnosticismo, Deus é luz, é simplesmente o espírito, né? Nesse sentido. Espírito e carne, né, não poderiam estar entrelaçados. Tanto é que dentro do gnosticismo houve até uma tese, uma teoria de que Jesus, na verdade, ele não se encarnou, ele era como um fantasma, ele se mostrava corpo, mas na verdade ele não teve essa carne sobre si, porque a carne é má. Né? Essa é a questão do gnosticismo. Nós vamos ver Pedro, João, né, Paulo, em alguns momentos, trabalhando para mostrar que não era dessa forma, só que isso já estava penetrando dentro da igreja já desde o seu princípio. Por dizer que a gnose, então, trazia um ensino mais elevado, porque a carne é má, então não podemos pensar nisso, vamos pensar só no espírito, foi um tipo de atração para o cristianismo, que vivia os acontecimentos históricos, né, mais precisamente para convencer as pessoas, né? Convencer o Cristo que se fez carne, o Deus que se fez homem, o Deus que esteve conosco, o Deus que caminhou junto, né? O Deus que sofreu por nós, né? O Deus que deu a sua carne, o seu sangue em favor de nós, né? Mas também havia o que essa questão de que Deus é luz, né? E isso também trouxe
uma atração para o cristianismo. Nisto criou então o quê? Uma forma de gnosticismo cristão. Né? O Deus sublime mandou Jesus para salvar o espírito do homem desse mundo mau. Negação da carne, né? E olhar para só o que importa é o espírito. Né? Nesse sentido, esse é o gnosticismo cristão que acontece neste período. Né? Através do seu exemplo, através do seu ensino, Jesus então fez isso, né? Salvou o espírito do homem. Né? Não veio mais precisamente também para a matéria, para o corpo. Já no Novo Testamento nós vamos ver que nas cartas uma oposição a esse gnosticismo cristão. Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 ele vai dizer sobre isso. 1 João capítulo 4 vai trabalhar esse aspecto desse gnosticismo cristão. Atos capítulo 8, você pode ir lá nos textos, vocês vão ver essa oposição a essa forma de interpretação cristã gnóstica que estava acontecendo. Esse gnosticismo ele se manifestou de formas variadas no século II, atingindo o seu alvo, ou o seu apogeu, na metade do século, né, sendo como centro principal Alexandria e Roma. Né. Vamos lembrar que Alexandria nós vamos ter ali muita questão de cultura, né, principalmente através dos vários livros que nós vamos ter na biblioteca em Alexandria, né, e Roma também, né, destacando-se Valentino em Roma. Ele vai ser um destaque nesse gnosticismo cristão. Para os cristãos gnósticos, Cristo realmente não sofreu, né? Porque o que importa é o espírito, não a carne. Né? Cristo não tinha carne nesse sentido para sofrer o seu, sendo ele provisório ou aparente, o seu corpo terrestre, ou seja, quase que um fantasma, né? Chegado aqui na Terra. Pois se ele tivesse em corpo, o corpo era mau, logo ele não poderia ser o Deus para as nossas vidas de forma plena. Foi o Novo Testamento que evitou a aceitação do gnosticismo pela Igreja por tratar Deus como quê? Como Deus Salvador, o Deus Criador e o Deus da história. Não apenas trazer para esse momento místico de apenas da gnose, do conhecimento, do espírito, né? Mas também presença ativa em todo o sentido da história. O gnosticismo trouxe consequências para a vida dessa igreja que já estava se deformando. Né? Por causa dele, a igreja começou a entender melhor que o evangelho não é nova lei, mas o seu assunto é a salvação. Isso foi uma consequência na vida da igreja. O gnosticismo também incentivou a igreja a pensar na teologia, no cânon e na sua confissão. Foi duas coisas boas, porque a igreja se preocupa com esse erro penetrando no seu meio e vai tentar trabalhar os aspectos embasados na verdadeira religião cristã, para combater essas questões que estavam adentrando sobre ela. Então, trouxe também o seu lado positivo, né? Embora tenha o seu lado negativo presente. Né? E nós precisamos entender esse momento também, porque isso também ainda se faz, às vezes, presente em nosso meio. E precisamos distinguir essas coisas e entender as Escrituras como um todo nas nossas vidas. Ok? Fico aqui nessa segunda aula, né, do nosso desenvolvimento da história da igreja, né, essa igreja apostólica, né, que depois vai ser uma igreja reformada, né, vendo primeiro que nós estamos aqui olhando todo esse contexto. Não sei se você está conseguindo visualizar coisas hoje ainda no nosso meio que são desse contexto, como ela surgiu, como essas questões nasceram e se enraizaram na vida da igreja e às vezes se tornam ainda tendenciosas em nossos dias. A ideia para nós é conhecer tudo isso e depois nós fazermos uma firmeza do verdadeiro cristianismo na nossa atualidade. Mas prosseguiremos.
Se Deus assim nos abençoar, próxima aula, semana que vem, nós vamos continuar falando sobre essas questões, ainda numa igreja se deformando e um grupo dentro dessa igreja querendo mostrar ainda as verdades das Escrituras Sagradas, né, e manter aquela igreja que Jesus Cristo instituiu. Né? Não uma igreja deformada, mas uma igreja reformada, né? Sempre reformando de acordo com Cristo Jesus e as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e que nós possamos prosseguir. Qualquer dúvida, procure-nos, né? Dá um alô que nós vamos estar aí tirando essas dúvidas. Forte abraço desse irmão em Cristo. Até a próxima.